Segundo, eu conheci, ainda era cardeal Boitiva, e trabalhávamos nesse documento, não em Temerífica, mas, em certo momento do concílio, o Santo Padre criou uma comissão mista, que eram os padres que trabalhavam na elaboração do documento Gaudium et Spes, então, fui da comissão para o apostolado leigo, e depois fui da comissão de doutrina. Ele era da comissão de doutrina, eu era da comissão do apostolado leigo. Como o Papa reuniu as duas comissões, surgiu o documento para estudar o Gaudium et Spes. Eu dividi pouco contato com ele, senão era na minha frente, porque era por precedência da nomeação para arcebispo. E de um lado é a comissão de doutrina, do outro lado a comissão de Temerífica. Então eu tive poucos contatos com ele. Mas já na eleição dele eu já estava com o cardeal. E aí foi uma aproximação muito maior. Mas logo depois da eleição, eu ia muitas vezes a Roma, para ter um intervalo entre um trabalho e outro trabalho. Então eu resolvi ir visitar, conhecer a terra dele, os meios, os padres que eram amigos dele e tal. E aproveitando esse intervalo, eu fui para a Polônia para sentir o ambiente em que ele se formou. Agora, depois disso, realmente houve um contato muito grande, porque muitas reuniões, por exemplo, a comissão administrativa do Vaticano, ele sempre foi chamado para o almoço. E aqui, quando ele veio, ficou nessa casa, aqui, ele estava sentado aqui, com os intelectuais aqui do Rio de Janeiro. Isso para mim foi muito importante, mas é o Papa Paulo II. Eu tive com ele muitos contatos, em muitos lugares. Em Cuba, ele foi a Cuba, eu fui também. Ele já Papa, né? Então daí era um contato de outra espécie, mas eu acho que eu devo muito, porque o Papa anterior a ele marcou também muito, foi o Paulo VI. Porque eu sempre ia perguntar, como é que o senhor tem tanta segurança nas coisas? É porque, uma vez, estando em Roma, não estando aqui, recebo aqui um pedido do Papa Paulo VI, que quando eu fosse a Roma eu procurasse. Eu nunca procurava o Papa, eu já ia muitas vezes, não era cardeal, ia muitas vezes, mas se o Papa é tão ocupado, quando eu tinha alguma coisa, não eu já estava com ele muitas vezes, levava uma carta minha para pedir alguma coisa. Mas, depois eu recebi esse pedido dele, com a determinação que eu estivesse com ele. Eu fui, na primeira viagem a Roma, eu pedi audiência, fui dar audiência, e então, a maior parte do tempo ele foi ele que falou. Em síntese, aí que explica muito, em síntese, o Papa queria dizer, sabia o que eu fazia, sabia muito o que eu fazia aqui. Evidentemente havia várias posições diferentes, a gente pode pensar, hoje em dia muita mais tranquilidade do que havia algum tempo atrás. Mas eu mantinha muito uma determinada linha. E ele então, falando, ele sabia o que eu tinha feito, como tinha feito, que eu devia continuar a fazer assim, que assim é que estava certo. Então, isso dito pelo Papa, deixa a pessoa numa situação extremamente cômoda. Porque não me interessava se a pessoa me atacava ou não atacava. Por achar que muita gente me pergunta, mas não sabia que o senhor recebeu tantos refugiados políticos e tudo. É que eu não dizia o que eu estava fazendo, que se eu dissesse não ganhava, não ganhava o bem que eu queria para a pessoa que estava. Se a pessoa está presa. Quando eu me dizia com as autoridades, inclusive com o presidente da República, eu não começava atacando. Eu começava dizendo que havia isso que estava errado. Mas não ia. Eu sempre faço essa comparação. Quem tem uma unha encravada, sabe? Se eu for pedir a alguém e pisa na unha encravada, eu não vou conseguir nada. Vocês estão percebendo isso? Claro. Então, a unha encravada chega atacando, condenando. Não, mas se eu chego não cedo
da posição, mas ponderam situações tais. Daí foi uma situação que para mim me ajudou imensamente, e eu não marchei até o fim, e continuo atualmente, porque da amizade surgem muitas mais facilidades também. Então eu direi isso, que o João Paulo II teve aqui na visita, fez 2 visitas aqui. Tem 2 prédios para o Brasil, lá plantados por ele, como marcando a vida dele. Um é aqui, inclusive, que não se preparou bem o terreno, as outras estão áreas bonitas. Depois os contatos todos em Roma, e eu acho que o Papa foi realmente um Papa extraordinário. E a vida dele, eu acho que a igreja toda foi imensamente, como também agora com João Paulo Pedro XVI, porque cada Papa tem a sua face própria, o seu objetivo próprio. Bento XVI sempre começa, no meio do discurso dele, muitas vezes fala, meu amado antecessor, né? É muito essa linha, né, de continuação. Mas são homens que trabalharam juntos, porque não é questão de doutrina, cada 15 dias ele estava com o Papa, e quando veio a eleição, na eleição de Paulo VI, não, de João 23, eu era bispo, não era cardeal. Eu me lembro muito que eu estava na Praça de São Pedro, eu estava também transmitindo por uma televisão para o Brasil. Eu estou numa parte da transmissão, eu estava ajudando. Mas depois acharam, eu era bispo, mas já acharam que o bispo devia estar naquela onde era, eu não fui, era uma rádio aqui do Brasil. Agora, uma mulher, quando saiu a fumaça branca, sério fumaça branca, eu estava na Praça de São Pedro. Aí atrás de mim uma senhora dizia que se fosse eleito um cardeal que era do Oriente, se fosse eleito aquela pessoa, ela se converteria. Mas não foi. Mas quem foi eleito foi uma pessoa que era um velho, que era gordo, que era todo mundo. O que é que tem João Paulo de Pio XII? Pio XII era um homem assim, intelectual, extraordinário também, extraordinário. E aí foi eleito João XXIII, foi um sucesso fantástico. Em pouco tempo fez uma coisa, o conselho. Agora aquela mulher atrás de mim, se fosse um tal cardeal que era do Oriente, ela se converteria para a igreja, não era católica. Aí sai um homem gordo, velho, e a mulher, foi um grande sucesso no mundo, porque sucedeu Pio XII, como é que vai ser? E foi de maneira admirável, foi com concílio, ele foi pouco tempo, morreu logo. Aí a gente vê como é que Deus dirige a igreja. Deus dirige a igreja, ele não sabe o que acontece, às vezes está acontecendo tudo errado. Então a gente fica numa situação sendo ruim, mas sempre fica que Deus não está vendo isso. Não, porque Deus, nós só vemos no dia de hoje, no momento atual. Nós estamos conversando aqui no momento, mas nós não estamos sabendo o que acontecerá daqui a uma semana, 10 dias, 15 dias, comigo, com vocês, não sabemos. Portanto, Deus sabe, muitas vezes, e aquela expressãozinha popular, Deus escreve certo linhas tortas. É exatamente isso. Então, isso nos leva a uma aceitação da vontade de Deus, mesmo que você conta tudo, está dando tudo errado. Agora, a gente deve rezar, deve procurar os caminhos normais, pela oração, mas não pensar que nós é que temos a verdade. A verdade está em Deus, e quando as coisas ocorrem erradamente, Deus sabe tirar o bem do erro, quando a pessoa aceita a vontade de Deus. Isso não tem nada com comunicação propriamente, mas em geral é uma norma que nos ajudará muito. Quando essa sucessão dos papas pode ser para nós um motivo de surpresa,
Mas a gente deve sempre pensar que Deus sabe o que nós não sabemos. Nós somos criaturas limitadas. Deus é o ser